A paz do Senhor Jesus para sua vida. Estamos aqui no segundo episódio sobre os testemunhos que geram milagres. E eu estou muito feliz porque essa segunda convidada, ela é um doce e você consegue ouvir em cada palavra dela Jesus. E eu trago aqui a missionária Ene Lúcia, que hoje vamos estar abordando um testemunho lindo e eu acredito que isso vai alcançar o seu coração, porque da mesma forma que esse testemunho gerou até muito mais intimidade com o Senhor, muito mais experiências com o Senhor, talvez você esteja passando por um processo e você achando que Deus está em silêncio, Deus não está te respondendo. Então eu creio em nome de Jesus que vai ser uma bênção para a sua vida, e esse é o nosso propósito do podcast Ressignificado em Cristo. É você ressignificar a sua dor, é você entender que Cristo continua vivo na sua vida e só falta pouco para ele completar a boa obra. Talvez não seja da forma que você quer, mas se for da vontade dele, vai ser boa, perfeita e agradável. Então, seja bem-vinda, missionária. Obrigada. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua experiência, um pouco do seu chamado, porque quando nós estávamos conversando aqui, o testemunho dela é misturado com o propósito, um pouquinho de testemunho com o propósito do chamado, da vocação, e você vai ver que aquilo que te gera dor é para curar outras pessoas. Aquilo que te gera dor é para alcançar mais vida. E nunca vai ser só sobre a sua dor. Sempre vai ser para acrescentar no reino. Então, seja bem-vinda em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, porque falar de testemunho é você testemunhar que Deus, o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e será eternamente. É como você falou, um testemunho que gera um processo de dores, de faltas, muitas vezes de angústia, ele vai trabalhar na nossa vida, através da nossa vida para a vida dos outros, mas também para a nossa. E vai também nos curar, como aconteceu comigo. Eu nem sei por onde começar, vamos lá. Eu sou missionária do Ministério Infantil, trabalho há 16 anos com criança, mas secularmente eu já sempre trabalhei com criança. Sou professora, então eu fico muito à vontade com o público infantil. Meu chamado, meu presente que Deus me deu. E o meu testemunho tem muito a ver com o meu chamado, por quê? Para começar, eu não era para ter nascido, né? Minha mãe, ela quando se casou, ela quis muito ter filhos e todo filho que ela engravidava, ela perdia, aborto espontâneo, e ela não conseguia segurar. Minha mãe não conhecia o evangelho, fez promessas. Minha mãe, ela até trabalho no centro, ela fez um trabalho para me segurar. Quando engravidou de mim, tinha perdido, se eu não me engano, quatro filhos, casal de gêmeos. Ela perdeu e aí a família já estava desacreditada e ela e a minha avó, elas faziam promessas. Enfim, foi num centro, fizeram um trabalho na Bahia para mim e eu nasci e eles acreditavam que eu nasci por conta desse trabalho. Depois a gente veio entender que não foi o trabalho, havia um propósito, havia algo especial, Deus queria que eu nascesse. E quando eu nasci, correu tudo bem, até os 2 anos de idade, meu testemunho ele é muito grande, então eu vou tentar enxugar algumas coisas. A necessidade de eu falar disso é para que a pessoa entenda o meu encontro com o Ministério Infantil. Quando a minha avó sempre tinha o hábito de desligar a bomba da água, e eu tenho essa recordação na minha memória que eu ficava no portãozinho com 2 anos segurando. Eu lembro como se fosse hoje um portãozinho de madeira e ficava a bomba da água lá. E a minha avó sempre desligava. A criança, né? A pessoa pensa que criança não entende. A criança, ela memoriza tudo e imita tudo, né? E eu ficava observando. No dia que a minha avó, por descuido, né? Pensou que fechou e não fechou o portãozinho, ela foi em direção à bomba d'água, mas alguma coisa direcionou ela para outro lado. E quando eu vi que a minha avó não desligou, o que eu fiz? Com 2 aninhos, fui lá e desliguei. Nisso que eu desliguei, eu estava com o pé na água e teve uma descarga elétrica e eu fiquei presa ali, agarrada. Ela correu para me segurar e ficou agarrada comigo também. Minha mãe viu e gritou e aí, enfim, desligaram a bomba e eu desmaiei. Aí começou um processo muito doloroso para a minha vida, para a vida da minha mãe, para toda a minha família, porque eu passei a me tratar. E você tinha 2 anos? 2 anos. Dos 2 aos 10 anos de idade, 8 anos de tratamento. Antigamente se fazia eletroencefalograma, né? Eu não sei como é que é hoje,
mas antigamente botava uma massinha, um monte fino na cabeça, para processar como é que tava. Eu tomava muitos calmantes. De criança eu tomava, eu lembro de alguns nomes, Trofanil, que era um antidepressivo, eu tomava Gabalon para memória, cheguei até a tomar, até andei pesquisando outro dia e vi que esse remédio, ele é muito forte, o Tegretol, antigamente, eu nem sei se existe esse medicamento mais, mas era para epilepsia, e eu era uma criança muito nervosa, não agressiva, nunca fui agressiva, né? Quando eu tô muito nervosa, eu falo, meu Deus, você tá nervosa? Mas eu nunca fui agressiva, mas o nervosismo que eu tinha era muito no interior, então eu desmaiava, eu chorava, eu ficava muito... Parecia que eu estava explodindo, uma panela de pressão, para mim. Para os outros eu desmaiava, eu ficava parada, então eu tomava esses remédios para me acalmar, e foi minha infância toda. Dentro da minha infância, eu descobri o raquitismo, que eu não desenvolvia. Meu corpo era bem retinho. Mas isso foi pelo choque ou já existia quando você nasceu e não sabiam e descobriram? Não sei se isso já existia e através do choque eu comecei a perceber muitas coisas. Potencializou, né? Potencializou, isso aí. E eu tomava esses remédios em alguma época da minha vida, eu mesmo tomava sozinha, porque eu já sabia a hora de tomar e tal. E aí minha avó fazia promessa, pra eu melhorar, minha mãe também. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz catecismo, minha mãe tinha algumas imagens em casa e que eu também acendia vela para as almas, eu também segui esse ritmo aí. E nada acontecia. Quando eu cheguei nos meus 10 anos de idade, eu fui ao médico e eu me lembro alguns flashes, né? Da minha idade, da infância, a gente tem uns flashes. E eu me lembro desse dia. Eu me lembro como se fosse aqui e agora. Eu não lembro do nome do médico, minha mãe lembra, mas eu nunca fiz questão de ficar falando. Desse dia, a minha mãe me levou ao médico e eu me lembro como se fosse hoje ele falasse assim, ó, para minha mãe, a sua filha, tudo está se agravando para ela. Vamos ter que mudar a miligrama dos remédios e ela vai viver mais no hospital do que em casa. E eu me lembro disso. E a criança, quando ela entende as coisas, ela entende literal. Eu pensava assim, eu vou morar no hospital? Eu vou dormir no hospital? Como é que vai ser isso? E ele falou, sendo assim, a gente pode imaginar, ou sua filha vai piorando daqui por diante, e ela não vai passar dos 13 anos. Essa frase, ela nunca esqueci ela. Eu entendi literalmente que eu ia morrer. Eu entendi. Mas eu só conseguia ver o desespero da minha mãe. E a minha mãe, aquele negócio de, ao mesmo tempo que ela queria me consolar, me preservar, me consolar, ela olhava pro médico, ela engolia o choro e eu ficava olhando assim para ela e tá tudo bem, mãe. Aí ela saiu dali totalmente transtornada. Ela me pegou pelo braço e vamos. Minha mãe tinha uma tia nossa, uma tia chamada Tia Alzira, sempre chamava minha mãe pra igreja. Minha mãe nunca foi, né? Na verdade, minha mãe nunca quis ir. Mas nesse dia, né? Ela entrou na primeira igreja, assim, ela pegou o ônibus, nós fomos parar em São João de Meriti e nós entramos numa igreja. E olha que situação, que eu não digo que é coincidência. Nós entramos no culto infantil. No finalzinho tinha uma fila de crianças, já estava no final para unção. E minha mãe me botou na fila, minha mãe já entrou me botando na fila. Eu queria saber o que tá ungindo as crianças, já tá acabando, o pastor já tá terminando. Eu posso entrar na fila? Pode. Aí entrei na fila, fiquei toda desconcertada, todo mundo lá, e eu toda desconcertada, entrei na fila, me ungiram. E aí minha mãe ficou para falar com o pastor, né, se apresentou, eu tô vindo do médico, minha mãe não conseguia se esconder, começou a chorar e eu... Aí ela desabou. Desabou. E ele, olhando para a situação da minha mãe, olhando para mim, eu sabia da situação, mas eu consegui segurar de boa. A minha preocupação era com a minha mãe. E o pastor falou assim para mim, tá bom, vamos, sua mãe tá muito nervosa, deu água para ela, vamos eu e você aqui. Você acredita num Deus que pode mudar essa situação? Eu falei, eu acredito. Você acredita que Deus pode te curar de forma que você não precise mais tomar remédio? Eu falei, eu acredito. Então eu vou te orar. Aí ele me orou. Eu saí de lá crendo no meu milagre. Porque eu era pré-diabética, a minha infância não podia comer doce, comia, né? Mas de forma bem ordenada, né? Tudo, agora você não pode mais, isso que você comeu, isso que você não pode. Não tomava refrigerante. Então, assim, tive um início de tuberculose. Então, minha vida era muito difícil.
E eu saí de lá completamente acreditando. A minha mãe, aliviada, mas... E aí chegou, mãe, eu não Ainda um vou... pouco incrédula. O quê? Mãe, eu não vou tomar mais remédio, não. Não, peraí, não é bem assim. Você precisa tomar esse remédio, você não pode deixar de tomar. É muita responsabilidade. Você vai tomando. A gente vai voltar nessa igreja e tal. E fingia que tomava o remédio. E jogava fora. Eu lembro que eu puxava descarga. Eu não podia jogar tudo de uma vez, porque senão ela ia perceber. Então eu pegava, bebia água, jogava o remédio fora. Eu tive um processo de tremedeira. Eu tive olha que coisa, né? Eu não aconselho ninguém fazer isso, porque Deus trata com cada um, né? Eu tive, à noite eu ficava tremendo, a insônia, fobia. Agora eu sei que era a ausência dos remédios, mas eu aguentei firme. E eu fiz tudo que o pastor falou. Você tá difícil para você, você dobra o teu joelho, você ora que Deus te ouve. E a criança tem muita sensibilidade a isso. Por isso que eu amo trabalhar com criança, né? Então eu peguei e comecei e fiquei bem. Fiquei bem. Aí você dava esses problemas, você ajoelhava e você orava? Eu orava, eu acordava de noite. Como eu não entendia direito a fé, mas eu estava cheia de fé, minha avó era rezadeira. E eu dormia com a minha avó. Eu, vó, me reza. Minha avó ia lá, me rezava. Mas eu ainda não conhecia, foi a primeira vez, primeiro contato que eu tive, primeira experiência. Eu já tinha recebido a cura naquele mesmo dia. Eu estava muito convicta. O coração de uma criança é uma terra boa. Então eu recebi essa cura e, enfim. Só que eu estava tendo os efeitos colaterais, né? Mas eu sempre escondi. Eu nunca falei pra minha mãe, tô passando mal. Então eu ia, tomava um banho de madrugada, eu orava. Não vou tomar remédio, não vou tomar remédio. E fui indo. Meu menino, eu tenho que te levar pra fazer um exame. Eu tenho que te levar ao médico. Você melhorou, mas eu tenho que te levar ao médico. Aí nós fomos ao médico, minha filha melhorou. Como assim melhorou? Não queria aceitar de jeito nenhum. Ah, não, ela parou de tomar remédio. Porque eu contei pra ela, né? Lúcia, você não pode... Eu parei. Isso, joguei tudo fora. Aí fomos na igreja, damos o testemunho. Eu usava óculos pra miopia. E eu parei de usar óculos. Eu parei tudo. Pra mim era Deus ou nada. Eu falei, eu vou morrer. Eu lembro de uma coisa. Eu lembro que eu pensava assim, se o médico falou que eu vou morrer, e o pastor me deu uma possibilidade de ficar boa, se eu parar de tomar remédio, no máximo eu vou morrer. Eu vou morrer mesmo. Então era muito óbvio pra mim. E nessa loucura de fé, eu fui curada. E o médico passou o exame, só que eu não tenho, minha mãe não guardou nenhum exame pra mostrar. Não sei, minha mãe jogou tudo fora, eu não queria se livrar daquilo. Até porque antigamente não tinha toda essa coisa de guardar, essa coisa de... Não tinha fotos, né? Não tinha. E eu passei a ir pra igreja com a minha mãe se batizou, eu demorei um pouquinho mais, eu tinha 10 anos. E eu passei a frequentar a igreja com a minha mãe, lá não tinha salinha. Eu ficava no culto com a minha mãe. E aí minha mãe levava meus irmãos, comecei a gostar. Quando eu completei 14 anos, eu me batizei. E aí, de lá pra cá, eu tô aqui. Nessa vida, no evangelho, não na mesma igreja, porque eu fiquei na mesma igreja até casar. Depois eu vim pra igreja do Nazareno, no Paiol, no casamento do meu irmão. Conheci o pastor Carlos Barreto, e ali a gente conversou e namoramos, noivamos e casamos, e eu passei pra igreja do Nazareno. E aí eu fui conhecer o ministério infantil lá, me feita uma proposta, eu não queria, porque eu dava aula, eu trabalhava com criança, eu falei, não, eu sou muito intensa, eu mergulho, eu trago meu trabalho para casa, e eu vou chegar na igreja e vou trabalhar com criança? Não, eu não quero, muito obrigada, eu quero trabalhar com casais. Tá bom, você vai trabalhar com casais. Eu trabalhei com casais, no Ministério de Casais, mas o pastor falava assim para mim, é estranho, porque Deus está me dando que você tem um grande ministério com criança. Eu falei, pastor, Deus está dando pro senhor, para mim não. Mas ele, então você pode só me ajudar? Porque eu tô precisando de uma pessoa lá. A tua experiência de escola, né? Aí eu falei, tá, eu posso ajudar. Eu tô lá até hoje. Ele falou, você quer sair? Eu falei assim, não, eu não quero sair. E trouxe para mim muitas experiências marcantes que me fez entender que criança não é só você olhar na salinha. É uma igreja, né? É uma igreja. A experiência que eu vivi, de experiência de fé... Esse pastor que te apresentou Jesus, esse Deus da cura, ele ainda é vivo? É vivo. Minha mãe eu saí de lá, minha mãe era de lá, minha mãe saiu há pouco tempo, veio para Nazareno também, por causa do lugar, era longe. Eu contei meu testemunho lá, tinha um livreto, né, que a igreja fez de testemunhos, meu testemunho foi mencionado lá, frutificou muito, né, nós conseguimos alcançar,
Mas não tinha ministério infantil, não sei agora como é que tá lá. Ele tinha essa noção. Eu trabalhei muito naquela igreja, muito naquela igreja. Eu saí de lá por causa do casamento. Eu saí de lá para casar. E aí eu entendi, assim, eu não posso trazer meu esposo para cá, porque ele tinha os projeto dele. E na minha cabeça foi assim, caminhar junto, né? Como é que eu ia caminhar numa igreja e ele caminhar em outra? Só por isso, eu saí. Mas é um trabalho também muito diferente do que eu tô agora. Mas eu deletei muita coisa para começar de novo. Sim. Porque a igreja que eu era uma igreja neopentecostal, uma igreja de libertação, uma igreja que tinha campanha, nada contra, não estou aqui para falar disso, até porque fui muito abençoada lá, mas hoje eu sigo uma linha de santidade e amei. Mas o meu passado naquela igreja eu não tenho como deletar, não tenho. O que eu deletei foi o costume, né, a maneira que era do trabalho, para poder ficar na igreja seguindo a doutrina daquela igreja. Eu não tive nenhum problema com isso, foi maravilhoso. E eu tive esse encontro com o ministério, com experiências que marcou minha vida, que me fez assim, se eu como criança vivi uma experiência, isso não acontece só na minha vida. Tem muitas crianças vivendo experiência com Deus. Experiências com o Espírito Santo, experiência de libertação, experiência de falta de Deus, de contato com Deus, de aceitar Jesus na vida dela. E hoje vivo isso constantemente. Eu falo assim, aí a pessoa fala assim, mas como é que você pode ter tanto certeza disso? Porque eu sou uma experiência. Eu, quando criança, vivi uma experiência. E hoje você transborda, né, aquela fé que você teve como criança. E a gente pode ser até mais ousado em falar que aquela fé de 10 anos continua firme e consegue transbordar para as outras que ainda não têm a Jesus e transpassar. Olha, eu tinha 10 anos, eu tinha essa fé, mas você também pode ter. É isso aí. Mas bonito, como toda jornada cristã, toda caminhada cristã, a gente às vezes não está só no monte, às vezes a gente vai para o vale também, né? A gente tem que aprender a viver com Deus quando a gente está na fartura e quando a gente não está. É louvar a Deus, glorificar Ele quando tudo está bem, mas quando também não está. Porque as pessoas pensam assim, ser crente, viver o evangelho é um mar de rosas. Não, não é. Você é crente, você sabe, vocês que são crentes, vocês sabem que não é. Qual é a diferença? É você saber viver no vale. Tá difícil, Senhor, mas o Senhor tá comigo. É saber que você não tá sozinha. Eu não tô sozinha, mas é difícil. É muito difícil, porque o meu chamado, eu era para desistir do meu chamado. Porque justamente como eu amo criança, amo trabalhar com criança, essa vida, essa igreja de hoje me traz muita alegria, também poderia me fazer parar. Porque a experiência, aí vem o meu testemunho pessoal, é uma experiência que eu passei que é muito difícil. Eu nunca pensei em parar. Eu cometi até alguns erros, não parando totalmente, porque eu também tinha que chorar. Que eu vou falar agora, que eu não queria ter filho. Quando eu casei, eu não queria ter filho. Eu queria viver para o ministério, eu queria viver para Jesus. Eu achava na minha cabeça, que se a mãe sabe disso, que eu achava que filho atrapalhava no sentido de você... Eu vou ter que me dedicar aos meus filhos. E eu sempre me dediquei a Deus. Só que na minha cabeça o filho ia atrapalhar. Então quando eu casei, o meu esposo sabe disso, nós conversamos e falei assim, nós vamos casar, eu quero que você saiba que eu não quero ter filhos. Não quer ter filhos? Eu falei, não quero. Mas algum trauma? Não, nenhum. É porque eu quero me dedicar. Tudo bem para você? Tudo bem para mim. Nós casamos, eu não queria ter filho no primeiro ano de casamento, nada. Eu não queria ter filho, casei em 2009, no segundo ano, 2010, nada. Você não sente falta de um filho? Família cobrando, né? As pessoas da igreja cobrando, quando é que vai vir os babies? Eu falei assim, não, a gente não vai ter filho, não. Como assim? Eu declarava isso. E então eu declarava com essa desculpa que, vamos dizer assim, hoje eu falo abertamente, para esconder os meus medos. E qual era o meu medo? Eu tinha muito medo de engravidar e perder um filho. Porque eu via minha mãe, porque depois que eu nasci, minha mãe ainda perdeu alguns filhos, né? E eu não queria passar por isso. Eu falei, Deus me livre, já pensou você engravida, né? Tem um sonho e tal, e depois você perde um filho? Não, Deus me livre, não vou passar por isso não. Então eu prefiro não ter, viver. Mas você não reconhecia isso, você colocava desculpa do ministério, desculpa de trabalhar para Jesus. Eu maquiava. Isso aí, mas você não transparecia para as pessoas e nem para você mesmo, né? Não, eu não queria admitir o meu medo. Eu tinha medo, eu sabia que tinha, mas eu colocava a ênfase em toda a minha... Em tudo isso, na desculpa de servir a Deus. Eu estava tentando enganar a mim mesmo, né? E eu... Tá bom. Eu não quero, mas aí o desejo, né?
Aí eu tô um dia numa sala da minha casa, do nada, vendo televisão. Não estava passando nenhum momento de criança e mãe. Eu olhei pro meu esposo e falei assim, você quer ter filho? Aí ele, não, a gente combinou, a gente vai seguir o que você falou. Aí eu falei assim, não, porque, sei lá, agora eu tô achando que a gente podia ter um filho. Ele, sério? Então vamos ter filho. Então na cabeça dele ele queria ter, mas ele nunca quis passar por cima. E eu falei, mas é sério? Ah, a gente pode parar, para de tomar remédio. Aí eu falei, não, calma, também é assim, porque o medo ainda imperava. E eu falei, não, eu quero ir ao médico. Fui ao médico, fui no ginecologista, fiz todos os exames certinho. Ó. Você não tem problema, assim, de pressão arterial, você não é hipertensa, você não é diabética, seus exames estão perfeitos. Você pode engravidar. Você pode parar de tomar remédio. Aí eu me lembro que era um mês de outubro, novembro. Era mais ou menos isso. Falei, não, vou fazer o seguinte, vou tomar remédio até dezembro. De dezembro pra lá, não vou engravidar, não vou tomar mais remédio, não. Pra planejar. Mas era o medo, eu queria me acostumar com a ideia. Mas nesse processo você colocou diante do Senhor esse medo, ou não? Ou Senhor, tu sabes, Senhor, vai ser da forma que o Senhor quer. Maquiava tudo isso, dizendo que eu queria servir a Deus e que filho poderia dificultar. Passei minha vida toda servindo a Deus e um filho poderia dificultar. Mas na verdade eu tinha medo. E qual era o meu medo? Meu medo era de engravidar e perder filho. Porque eu via minha mãe perdendo filho, antes de mim ela perdeu, e depois que eu nasci ela perdeu também. Então eu pude acompanhar um pouquinho essa dor, e eu tinha pavor. Eu falei, já pensou você engravidar e perder um filho? Eu não quero passar por isso. Então eu preferia não evitar. Eu preferia evitar para não passar por isso. Só que o médico falou assim pra mim, você toma remédio há muitos anos. É natural, e pela tua idade, você demorar a engravidar. Eu tinha 38 para 39 anos, eu acho. Você vai demorar a engravidar, então não pensa que você vai parar de tomar remédio. Pra mim tudo bem, eu tava com medo mesmo. Não, tá ótimo, tudo bem. Também se não é pra ter, não vou ter, enfim. Parei de tomar remédio em dezembro. Me lembro que eu tava rompendo o ano, falei assim, não tomo mais remédio. Senhor, não precisa ter pressa, tudo no tempo do Senhor, eu tô bem tranquila. Pois eu engravidei em janeiro. Em fevereiro. Em fevereiro eu engravidei. Comecei a sentir um mal-estar, uma dor no pé da barriga, um pouco de enjoo. Falei, caramba, e atrasou. Minha menstruação atrasou. Aí fiz aquele teste de farmácia, engravidei. Foi uma coisa assim de maluco. Eu falei assim, agora eu tô grávida, agora já era. Meu Deus, tô grávida. E foi aquela alegria, né? Fui no médico, tudo bem, tá tranquilo, mas não dava pra ouvir o coração, né? Porque eu fui muito precocemente. Mas aí eu tive um sangramento 2 meses depois e perdi. Aí começou aquele... Aí eu comecei a revelar. Eu tinha tanto medo de perder, eu perdi. Eu não quero mais ter filho. E eu fiquei muito nervosa. E eu falei com meu marido, eu não tô entendendo. Ele, calma, não era pra ser e tudo mais. Eu quis me internar para fazer a curetagem. Eu não quis voltar para casa e esperar. Porque no primeiro, na verdade, deu gravidez anembrionária, que é aquela gravidez que o saco gestacional vai crescendo e não tem embrião. Não, alguma coisa ali, pesquisando, a gente vai entender que existem vários motivos para não desenvolver. E eu não quis ir para casa e esperar sair. Eu quis imediatamente tirar. E foi o que aconteceu. Foi algo muito agressivo, porque eu senti muitas contrações. Eu tomei injeção para ter contração. Eu fiquei o dia inteiro tomando medicação venal para poder engravidar. Quem fala assim, mas eu não tenho filho, mas a dor de parto deve ser horrível. Eu sei o que é uma dor de parto. E consegui, voltei para casa. E o que eu tinha que fazer? Hoje eu sei. Eu tinha que chorar muito, eu tinha que dobrar meu joelho, eu tinha que me derramar, eu tinha que questionar, eu tinha que ficar com raiva. Porque é o seu momento de luto, né? Meu momento de luto. Não, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu vou lá pregar para minhas crianças. E o meu pastor falava, fica em casa. Não vem para a igreja agora não, vão te perguntar, vão te questionar, as crianças vão te perguntar. Não, pastor, vou vir para a igreja. Eu fui para a igreja e eu passei por cima. E aí eu já não estava tomando remédio mais mesmo. E no mesmo ano de 2013 eu engravidei novamente, em julho. Na EBF, tô lá brincando com as crianças pulando, falei, tô no mesmo mal-estar que eu tava. Aí eu falei, eu tô grávida. E aí eu cheguei pro meu esposo, eu falei, vou fazer o teste de farmácia. E eu tava grávida. Voltei no médico, o médico falou assim, caramba, eu falei que você ia demorar a engravidar, já no mesmo ano você vem 2 vezes e você é muito fértil. Então vamos lá, tal, passou, não vai agora fazer a ultra,
porque senão você vai ficar triste, porque não vai ouvir o coração agora e tal. Aí eu esperei, ouvi o coraçãozinho bem fraquinho, mas estava muito fraco. Ele, olha, já era para estar batendo, com a pulsação, né, legal, então nós vamos entrar com uma medicação, mas está tudo bem, hoje em dia a tecnologia está avançada, tal. Fui viajar, nessa viagem eu já estava triste. Eu falei assim, eu não vou, não vai ser dessa vez. E o Carlos, não, que isso? Eu falei assim, não é pensamento negativo, né? Mas eu sinto que não vai. E quando eu voltei de viagem e tal, fui no médico, voltei em casa, eu fiz outra luta, deu tudo bem. Quando eu voltei em casa, sangrei, não deu tempo, voltei pro médico de novo, lutamos para segurar, não. E aí foi uma tragédia para mim, para quem estava ao meu redor. Muita gente não foi me visitar porque não sabia o que dizer. E eu falei, não, eu sou forte, eu vou passar por cima. Eu nunca parei o meu ministério e nunca passei para as crianças a minha dor, nunca passei minha dor para ninguém. Eu chorava sozinha no meu canto, só meu marido via. E aí eu falei, eu vou engravidar de novo. Aí eu queria engravidar. Eu vou engravidar de novo. E dessa vez eu vou orar ao Senhor, vou fazer propósito. Aí começou a vir um monte de coisa, né? E aí foi a tentativa de engravidar. Depois de 2 meses, tinha que passar por aquele período que não podia engravidar. E tá bom, vamos lá. E aí a tentativa, nada. E eu me lembro que eu ficava todo mês, a menstruação vinha, eu ficava triste. Mas não é possível, eu sou fértil e tal. E aí passou 2013, passou 2014, passou 2015. E 2015 eu fui fazer uma viagem missionária pro sertão da Paraíba. E lá eu tive um momento que marcou muito a minha vida pessoal e o meu ministério. A minha vida pessoal é que as mulheres lá não podiam engravidar. Eu não era o meu caso, mas eu também não, né, não tinha filho. Já estava entendendo. Já estava entendendo a dor delas. E aí, elas se questionando, mas eu sou estéril, o médico falou que não podia ter filho. Eu falei, para Deus nada é impossível. Aí chegou uma delas e falou assim para mim, ela estava afastada da igreja, soube que eu estava lá, os missionários da igreja. Foi lá e falou assim, que Deus é esse que tira o nosso filho? Eu não tinha contado para elas a minha experiência, não. Que Deus é esse? Eu vim aqui perguntar porque eu engravidei e quando meu filho nasceu, Deus tirou de mim. Que Deus é esse? Aí eu falei assim, e Deus dá, e Deus tira a hora que Ele quer. E Ele dá, e Ele tira, e bendito seja o nome do Senhor. Aí a pessoa se levantou, falei, pronto, vou apanhar aqui. Ela se levantou e falou assim, você fala isso porque você nunca passou por isso. Eu falei assim, eu perdi 2 filhos. Porque a primeira gravidez foi embrionária, mas eu senti como se eu estava gerando, né, na minha cabeça. E fora a dor do dor, né? Você precisa ter. Tudo isso eu gerei ali no meu coração, eu gerei. E aí eu falei pra ela, eu passei por isso 2 vezes e tô aqui. E eu amo a Deus independente. Aí eu comecei a pregar para todas elas. Não adianta você servir a um Deus, a dizer que adora Ele, pelo aquilo que Ele te dá. Você tem que amar Ele independente do que você tem. Nós temos tudo o que nós precisamos. Então a gente tem que erguer nossa cabeça e adorar a Deus. Se Ele vai me dar um filho, se Ele não vai me dar, isso aí não é comigo. Eu já tenho Deus na minha vida. E a menina voltou para Jesus. E quando eu voltei, aí essa foi a primeira experiência pessoal. Porque para elas eu dei uma palavra que abençoou, nós oramos, fizemos oração por imposição de mão na vida daquelas mulheres. Eu e uma diaconisa Lília, que foi comigo, passou por um período de perder filho também. E estava ali na dor que eu estava sentindo. E ela também testemunhou, é verdade, isso que ela está falando é verdade. Ela tem um filho já grande, né? Mas ela queria ter outro. E aí, perda, não tem esse negócio. Não. E aí, o que aconteceu? Aquelas mulheres hoje, se não todas, a maioria geraram. Caramba. Geraram, chegou ao nosso conhecimento que elas geraram e são gratas por causa daquele dia. E eu fui canal de bênção. Então, assim, para elas, eu marquei a vida dela, mas na verdade ela marcou a minha. Né? Porque eu falei assim, eu passei por tudo isso, eu posso falar com prioridade. Tem coisas que você tem que falar aquilo que viveu. Né? Claro que eu não preciso pregar um Deus que cura câncer. Eu não preciso ter câncer para pregar que Deus cura um câncer, não. Mas existe sempre aquele propósito específico. Exatamente. Que Deus vai te usar para determinada coisa, né? Aquela palavra rema que ouve diretamente para sua Exatamente. vida. E que você vai ser o instrumento do Senhor na vida de outra pessoa. E a pergunta dela foi fatal, né? Você fala isso porque você não passou por isso. Não sei, eu não questiono o processo que Deus faz na vida de cada um. Mas ali eu entendi que eu precisei passar. Se eu precisei passar para curar uma pessoa, para ganhar uma alma para Jesus, valeu a pena. Eu posso dizer que valeu a pena. Passei pela dor, pela aflição, pela angústia, pela perda, mas se eu ganhei uma alma, aquilo ali para mim basta. Né? Se fosse só uma, né? E chegou a alcançar várias pessoas. Pois já, é. Né? E isso foi maravilhoso. Dentro desse mesmo
período que eu estava lá no sertão, nós fizemos uma IBF com as crianças, eram umas 100 crianças, e nem as pessoas que trabalhavam com as crianças acreditavam no seu potencial, nem entendiam que as crianças eram uma igreja. O que eles entendiam? Vamos trabalhar com as crianças para os adultos assistirem ao culto, e nós vamos ficar aqui dando um lanchinho, contando uma historinha da Bíblia. E a gente fez um curso com elas antes da IBF, mostrando que criança é uma alma, e alma não tem idade, não tem alminha, não tem almão, alma é alma. E as crianças entendem. A criança, ela nasce do pecado, né? Só que ela não sabe disso, ela é inocente. Mas vai ter uma hora que vai ter a consciência do pecado. E aí ela vai ter que acertar conta com Deus, como qualquer outra alma. Então nós temos que pregar, mesmo antes dela ter consciência, porque se a gente parar para prestar atenção, muitas religiões, muitos caminhos tratam a criança desde pequenininho. E você vê que hoje a criança está vidrada na internet. Por que a gente não pode pregar Jesus para elas? E a Bíblia manda nós pregarmos para ela. Aí nós estávamos lá e tinha uma criança que era muito difícil. Pensando numa criança difícil, o primeiro baque que eu levei é: você não manda em mim. Quando eu pedi para sentar, você não manda em mim. E a gente olha com um olhar de alma e fala: essa criança precisa. Então começamos, Deus nos deu estratégia e tal, começamos a trabalhar ali. E no dia da IBF, nós pregamos com uma bonequinha. Fizemos um coraçãozinho na garrafa transparente, botamos o líquido e colocamos a sujeirinha. Olha, mentir é pecado. Fomos contando historinha. Quando você fala palavrão é pecado. Quando você pega aquilo que não é seu é pecado. Fomos sujando aquela água. E depois você pega o iodo e vai falando assim: mas quando você vai abrindo o coração e pinga uma gotinha de iodo, aí vai limpando. Aí eles veem aquilo, parece uma mágica, né? O iodo vai limpando, aí você vai explicando como Deus limpa o coração, quando você vai se abrindo, quando você se arrepende. E a gente vai pregando para eles. É a mesma coisa que pregar para adulto, numa linguagem para eles. Porque quando você vai pregar para adulto o arrependimento, você não vai precisar uma bonequinha, não precisa usar uma água, você vai na palavra de Deus. Porque a palavra, ela transforma. Só que a criança, ela precisa do visual, ela precisa de entender. Então nós vamos lá. E esse menino estava lá no meio. E ele ficou parado, ele parecia que estava hipnotizado, olhando. E em algum momento, no final, na hora do apelo, quando você que até o dia de hoje foi uma criança mal criada, uma criança desobediente, uma criança... Começamos a falar. E aí nisso, Jesus pode limpar o seu coração como fez com a bonequinha aqui. Ele quer limpar seu coração que está com um cheirinho ruim, Deus pode fazer ele ficar cheiroso, limpo. Só você vir aqui na frente, confessa o seu pecado para ele. O menino veio chorando. E eu vi ele vindo chorando, assim, a princípio nem a igreja estava acreditando. Ele veio chorando: eu quero te pedir perdão. Primeiro ele pediu perdão para mim. Ele falou: desculpa pelas respostas que eu te dei, pelo trabalho que eu te dei. Pediu perdão à tia do lado, tia da cozinha, me perdoa, pastor. Pediu perdão a todo mundo, pediu perdão ao pai, pediu perdão à mãe. Quantos anos ele tinha na faixa de... Então, ele tinha, acredito que ele tinha uns 7 anos, não tinha mais que isso não. E aí ele começou a liberar perdão, chorando, nós botamos a mão na cabeça dele, oramos, ele repetiu a oração com a gente, e ali foi uma mudança radical. E não parou nisso. No culto da noite, o seu familiar, o pai e a mãe vieram até o altar. Eu estava na salinha, mandaram chamar o Ministério Infantil. Falei: poxa, mas a gente estava aqui, chamou todo mundo, vamos lá, né? Levei todas as crianças para lá. Que a igreja tinha o quê? 25 a 30 crianças no máximo. Mas a IBF tinha mais que isso. E nós chegamos lá e a mãe fez a mesma coisa. Eu quero seguir o exemplo do meu filho. Eu quero pedir perdão ao pastor, à igreja, por um assunto deles lá, né? Que ela confessou para toda a igreja e houve uma libertação ali, porque quem carrega mágoa, quem carrega coisa, é uma pessoa que, sem perceber, ela externa um mal-estar, né? Ela vive aquela pessoa, o semblante endurecido, é uma pessoa amarga, e houve essa transformação nessa igreja que eu trouxe para o meu ministério, que eu trouxe para a minha vida pessoal. Foi um marco ali, para mim foi um marco. E vim pra cá e falei assim: eu vou engravidar. E comecei a ficar ali orando, buscando a Deus, fazendo propósito, eu e meu esposo. E em 2017 eu engravidei. E aí sim, foi uma grande comemoração. Eu estava convicta de que ia levar essa gravidez adiante, mas não levei. Eu tive um outro aborto espontâneo. Dali eu fiquei assim... frustrada e não quis mais falar. Aí eu me tranquei para as pessoas, eu continuei com as crianças. A única coisa que não me impediu, eu acho que me sustentou, foi o meu ministério. Eu digo que o meu ministério foi um presente de Deus. Quando eu entrava nessa linha para pregar o evangelho para as crianças, eu esquecia a minha vida. Mas eu saía dali
Eu não era mais Ele disse que não, meu esposo disse que não, mas eu não era a mesma esposa para ele, porque ele estava conversando comigo, eu estava viajando. Eu me achava, eu não era digna de ser mãe. O que foi que eu fiz? E aí, em 2020, veio a Covid. Eu peguei a Covid, logo no início, eu e ele, nós ficamos muito mal, não de ficar internado, mas eu sentia muita dor de cabeça, perdia o paladar, perdi o olfato. E nesse período aí da Covid, foi uma coisa que para mim não foi tão ruim assim. Por quê? A Covid afetou o meu sistema nervoso central. Eu precisei ajuda de um psiquiatra para fazer exames, para ver como é que estava meu corpo, para ver, eu tinha muitos, tomava calmante. Depois que eu lembrei, falei, gente, eu tomava calmante, eu tomava tudo isso, porque eu tinha traumas, eu tinha problemas, eu tinha coisas guardadas, conscientes. Hoje eu estou fazendo psicanálise, né? Eu estou descobrindo muita coisa que fica no nosso inconsciente, enfim, estou logo no início, né? Estou ainda no início. Mas eu descobri que muita coisa fica no inconsciente. O meu pastor, o pastor Sérgio, ele foi de grande ajuda na minha vida. Nesse período, porque ele fez umas sessões de terapia comigo e que me ajudou muito é como se ele tivesse apresentado eu para mim mesma. E ele falou, lembra quando eu falei que você tinha que viver o luto? Tá aí o luto, vamos viver esse luto agora? E eu não queria, eu me debatia com ele, eu não quero, pastor, você está me ensinando a ser fraca. Ele, aqui eu não sou o teu pastor, aqui eu sou o doutor Sérgio e você é minha paciente. E eu não estava tentando separar as coisas, e eu comecei a lembrar de coisas no meu passado que me fazia entender que se eu fosse uma mãe naquela hora, eu seria uma boa mãe, mas eu passaria todos os meus medos pro meu filho. E aí eu comecei a entender algumas coisas através dessa terapia, e foi assim, libertador para mim. A missionária Valquíria também sempre com um lado espiritual, ela sempre tinha uma palavra, um abraço. Era impressionante, eu chegava na igreja, fazia de conta que nada estava acontecendo, conversava com todo mundo, ela vinha, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Teve um abraço que ela me deu, que nós ficamos, não tenho menção dos minutos, mas foi muito tempo, que eu chorei quando ela acabava de me dar um abraço. É como se a gente estivesse conversando, ali foi o próprio Espírito Santo me abraçando através dela. Outras vezes também eu tive experiência que eu chegava lá e eu não falava pra ninguém, nem pro meu esposo, ela chegava e falava tudo que eu sabia, que eu estava vivendo. Olha, esquece esse negócio de você colocar para Deus, impor para Deus as coisas, tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, aquilo que você pensou, isso, Deus está te mandando dizer. Eu falei assim, gente, impressionante. No dia que eu me sentia assim, eu passava até longe dela, e ela ia atrás de mim e me entregava. Então, a missionária Valquíria, o pastor Sérgio, foi para mim pessoas, instrumentos de Deus, né? Assim como muitas pessoas, eu tenho muitas amizades, eu tenho muitas pessoas que me amam, que torcem por mim, que sofreram comigo. Mas tem aquelas que, digamos assim, que foi usada por Deus de forma direta. E eu nem falei nada, mas quando eu engravidei em 2013, minha cunhada engravidou também. E quando eu perdi, ela ficou muito triste. E eu engravidei de novo, ela ficou feliz. Então afetou um pouco ela. Quando a minha sobrinha maravilhosa, amo de paixão, minha Mimi, que eu falo, a Milena, nasceu, se eu tivesse um filho, eu teria hoje, ia completar 12 anos junto com ela completou 12 anos agora dia 11, perto da idade dela. As atenções, as tensões de todos se voltaram, porque como é que ela, minha vizinha, preocupada com o que você ia sentir, com a alegria do nascimento. Exatamente. Eu praticamente recebi a Milena como se fosse minha filha. Isso foi um oásis no deserto para mim. Eu ia lá, eu cuidava dela, trocava fralda, dava banho. Só que também aquilo ali, com muito excesso, já estava muito para mim. E o meu esposo chegou para mim, ó, chega. Parou, ela é tua sobrinha, ela é tua filha. Nossa, aquilo ali para mim foi... Eu achei que ele me falou de uma forma muito cruel, mas tinha que ser. E aí eu fui no meu pastor reclamar dele. Pastor, ele fez isso. Ele falou, ele tá mais do que certo. Você não pode. Ela é só sua sobrinha. E se só sua sobrinha... Eu não quero chegar aqui e contar um testemunho, mas eu quero de forma bem rápida dizer que eu me apeguei a uma boneca. Eu fiz uma transferência para minha sobrinha, vi que não é uma boneca, eu achei que aquela boneca era muito parecida comigo. Eu levei para minha casa, eu botava para dormir na minha cama, eu já estava numa paranoia. Eu tinha pesadelos de sangramento, eu comecei a viver, e tudo isso disfarçado ainda. Mas eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, que isso? Não pode acontecer, né?
porque eu sou serva do Senhor. E nesse meu período de tempo, Deus estava me moldando. Não tem um vaso, o oleiro ele amassa o vaso. Eu estava sendo amassada. E a impressão que eu tenho, em algum momento eu me quebrava. Ou ele me quebrava para me fazer tudo de novo. E dói. Então eu quero ser um vaso na mão do oleiro. Cuidado com o que a gente fala, porque é muito doído. Eu passaria tudo isso de novo? Não. Não passaria. Foi muito bonito o que eu vivi, Deus me sustentou, mas eu não passaria. É porque da forma que a gente fala, os testemunhos que são muito profundos, diz assim, a gente olha e acha que foi algo imediatista, algo lindo, algo que gerou dor, mas ao mesmo tempo foi transformador. Mas todo testemunho que gera dor é muito doloroso. É muito doloroso. Rasga a alma, corta de uma forma que parece que você sente do teu próprio corpo. Hoje eu converso com você aqui, falo abertamente, e eu vou sair daqui, eu vou almoçar e eu vou viver minha vida. Eu posso dizer que nada mais me atinge. Eu vou sentir momentos de saudade, mas a dor é uma cicatriz que eu sei que ficou para eu lembrar do quão grande Deus é comigo, porque nas 3 gravidezes que eu tive, eu corria risco de morte. E eu fui aprendendo. Só que eu não sinto mais a dor que eu sentia antes. Eu não sinto. Você ressignificou a dor. Isso. Né? Isso. E aí, o que eu aprendo com tudo isso? Mas você está contando tudo isso, você tem filho? Não. Mas o que eu aprendo? Eu amadureci. Eu conheci o Evangelho, mas não no profundo. Eu tinha uma relação com Deus, digamos assim, muito próxima. Mas eu passei a conhecer Deus de verdade. Entender que Deus é tudo para mim. O filho é um presente. O meu marido foi um presente, é um presente. A minha casa é um presente. Tudo que eu tenho é um presente. O meu ministério é um presente, mas não é tudo. Tudo para mim é Deus. E eu não colocava Deus como prioridade. Por mais que a boca falava, mas o meu coração estava longe. Então eu lembro, assim, eu posso dizer que eu fui uma pessoa mais religiosa do que... Eu sentia a presença de Deus, mas tudo para mim era muito religioso. Hoje não, eu tenho uma intimidade com Deus, eu quero falar com Deus, eu falo no mercado, na rua, às vezes eu me pego até falando de olha só, Senhor, não sei o quê. Porque hoje eu sei que Ele está de fato comigo. Então hoje eu tenho tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso eu tenho. O que Ele te der é lucro. O que Ele me der é lucro. Aí, hoje eu tô na menopausa, eu tenho 51 anos, eu tô muito bem resolvida quanto a isso. Se Deus quiser me dar um filho, Ele vai me dar. E eu nem falo pra assim, você não precisa mais me dar, não falo isso. O sonho de uma mãe, né? Mas eu me sinto mãe, Mas eu não tenho o meu próprio filho. Se Deus quiser me dar, Ele vai me dar. Embora eu acho muito estranho, eu vou achar muito estranho, né, pra mim, hoje, porque hoje a gente tem que pensar assim, daqui a 10 anos eu vou ter 60 anos, 61 anos, meu filho vai ter 10. Então eu penso muito daqui pra frente. Mas hoje eu nem faço mais esses cálculos, porque se Ele me der eu aceito, mas se Ele não me der, eu sei que Deus tem um projeto pra minha vida. Já foi entregue pra mim que Ele vai me dar um projeto. Já foi entregue pra mim que Ele vai me dar uma casa nova. Física, uma casa nova. Mas pra que Ele vai me dar? Tudo na minha vida, tudo que eu faço é voltado para o ministério, é voltado para Deus, para o reino dos céus. Então hoje eu digo assim, o que Ele me der é lucro. E tudo que Ele me der eu recebo como se estivesse gerando. Então hoje assim, eu não tenho a dor da perda. Eu conto isso como um testemunho. Eu conto para qualquer pessoa que chega perto de mim, de uns tempos para cá, mas eu nunca contei abertamente, como eu estou fazendo agora. Por quê? Porque todas as vezes que eu contava, eu voltava e retomava para mim. Então eu decidi não tocar mais no assunto. Mas eu avancei. Amém, eu me permiti avançar. Amém. Eu me permiti amadurecer. Aquela pedra bruta, o meu coração se transformou num diamante, né? Mas foi preciso ser lapidado, quebrado, feito. Eu tenho muita coisa ainda para aprender. Né? Eu tenho muita coisa. Nós somos eternamente, como a gente estava num congresso maravilhoso, eu aprendi que nós eternamente, até Jesus voltar, nós vamos ser discipulados. E eu estou aberta para crescer. Mas essa dor eu não vivo mais. Então, assim, todos os medos que eu tinha, eu passei por ele. Deus, se eu tinha medo, Deus falou assim, você tem medo, você vai passar por ele, para você amadurecer. Todos os traumas superados, as terapias que eu tive, descobri traumas meus de infância que eu superei. Eu ainda estou em construção.
todos nós, né? Até ele chamar a sua igreja, né? Ninguém é forte o suficiente. Nós somos fortes em Cristo Jesus. Existe um momento que a gente está bem, existe um momento que a gente não está bem, emocionalmente nós não estamos bem, mas vai ter aquele dia que a gente vai estar para levantar uma pessoa, e vai ter dia que tem uma pessoa que vai nos levantar. E a gente vai vivendo assim. E a minha vida, a minha experiência com Cristo foi essa, que eu carrego por toda a minha vida. Hoje eu posso falar com prioridade assim, que eu tenho o suficiente para viver. Eu tenho tudo, eu sou completa. Né? Minha casa, minha família serve ao Senhor, e é isso. O que está por vir vai ser lucro na minha vida. Amém, glória a Jesus. E eu vou fazer umas perguntas assim para você responder só com uma palavra, com uma frase. O que é Cristo para você? Tudo. Teria alguma passagem bíblica que você olhasse e falasse assim, não, essa foi direcionada para mim? Ou foi uma palavra que foi necessária para esse processo? Ou uma palavra que virou que ressignificou totalmente essa dor toda que foi gerada? Eu não tenho uma palavra específica para poder dizer aqui, porque em cada momento que eu passei, Deus veio com uma palavra, né? Seja através da pregação, na leitura bíblica, através de crianças. Mas eu tenho, assim, no meu coração, aquela palavra agora sim eu não vou lembrar onde está escrito. Ela é cantada através de um louvor. Tem um louvor que muito me toca. Inclusive eu até falei com a ministra da minha igreja que canta, que eu falei que o dia que eu tivesse, naquele período, né, que eu escondi meus medos, eu falei assim, o dia que eu engravidar e tiver meu filho, você vai cantar essa música. Que eu cantava aquela música, eu chorava. O que a senhora deixaria para as mulheres que passaram ou que estão iniciando um processo como o da senhora, uma perca de um filho, porque a senhora está passando a sua experiência, o seu testemunho, o propósito, né? Mas, como a senhora falou, que a senhora não tem o filho, e pode ser que Deus dê, mas que hoje não é a prioridade, né, para a senhora, que a senhora entendeu que a senhora tem tudo, que Cristo te deu tudo, e Cristo é tudo na vida da senhora. O que a senhora deixaria como conselho para as mulheres que hoje estão passando esse mesmo problema? Talvez o luto, talvez aí no processo de não aceitação, o que a senhora deixaria como conselho? Eu diria o seguinte, para vocês que estão passando pelo problema, ou pior, ou semelhante ao que eu passei. Eu aprendi a colocar Deus como prioridade na minha vida, na prática. Porque é muito bonito a gente falar, eu sou serva de Deus, eu vivo o centro da vontade de Deus, a minha vida está totalmente na mão dele, quando na verdade o teu coração não quer isso. Eu vivi isso. Eu queria muito um filho, eu foquei no filho, eu fiquei obcecada por um filho, eu só via isso. E eu escondia a dor através do meu ministério. Então o conselho que eu dou é: descansa no Senhor e coloca Deus como prioridade. Descansar no Senhor é muito simples. É você saber que Deus está cuidando de você. Não dá para dar jeitinho. A gente não pode dar um jeitinho para Deus. A gente não pode dizer o que Deus tem que fazer. Na nossa oração a gente tem a mania de falar: Senhor, eu quero que aconteça assim, dessa forma assim, nesse dia assim. Dá um prazo para Deus. Porque tudo que Ele vai fazer na nossa vida é perfeito, é bom. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Então às vezes a gente fica cega por uma coisa e parece que dá tudo errado. Dá tudo errado porque a gente não deixa Deus trabalhar. Deus precisa trabalhar. Hoje eu não tenho filho, mas eu sei que Ele pode me dar porque Ele é o Deus do impossível. Então assim, Ele pode me dar a hora que Ele quer. Mas se Ele também não quiser me dar, eu tenho uma paz no meu coração sabendo que eu tenho tudo que eu preciso. Ele vai me sustentar. Aquela oração que a gente faz sempre: Pai nosso que estás nos céus, não é? A gente fala assim: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A tua vontade Ele sempre tem que prevalecer, assim na terra como no céu. E a parte que eu estou querendo frisar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos dá todos os dias o sustento que a gente precisa. Ele não dá nem menos, Ele não dá mais. Ele dá o suficiente. E quando a gente aprende a viver isso, a gente passa a ser feliz, a gente passa a ter paz, sabe, Ingrid? A gente passa a viver o Evangelho como ele tem que ser vivido. E o chamado, por mais luta que a gente passa, não negue o seu chamado, porque Ele vai te usar para a vida de muitas pessoas. O meu chamado é um presente de Deus para mim, mas a prioridade na minha vida é o meu Deus. Amém. Glória a Jesus. Então a gente finalizamos aqui. Nós fizemos esse cenário aqui porque quando eu conversei com o Anderson, meu marido, eu falei assim: Anderson, quando eu conheci a missionária, a gente estava sentado numa mesa, né? Numa recepção lá na igreja. E eu falei assim: não tinha como não sentir Deus naquela mesa.
E eu espero que todas as vezes que eu estiver sentada aqui nessa mesa, gravando, entrevistando alguém, a presença de Deus esteja aqui como está nesse momento. 3 vezes que a gente se encontrou, é muito notório eu sentir Cristo na vida dela. Então, assim, que você possa sentir essa presença do Senhor, que em nome de Jesus esse testemunho seja para alcançar a sua vida. Se você não está passando por isso, mas você conhece alguém que esteja passando, envie esse vídeo para ela. E em nome de Jesus, que possamos ser a rede de apoio de muitas mulheres a ressignificar a dor de cada uma. Então, muito obrigada, missionária. Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. E que você fique, em nome de Jesus, com mais um episódio, segundo episódio, ressignificar em Cristo, e que você possa, em nome de Jesus, passar para todas as mulheres que passaram por isso. Muito obrigada. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve em nome de Jesus. Eu falo que eu sempre quis falar isso, mas em nome de Jesus. Seja bênção na vida da outra pessoa. Deus abençoe. Amém. Beijo.